E mais um vídeo para nossa preparação, esse é o segundo vídeo, né, com mais 5 questões da OBMAP. Então, a gente vai fazer, né, as próximas 5 questões da prova de 2019, da primeira fase. Então, lá era o exercício 6. Uma festa de casamento será realizada em um salão que comporta no máximo 200 pessoas. O organizador sabe que se distribuir 8 convidados por mesa, uma mesa ficará com apenas um convidado. O mesmo irá ocorrer se ele distribuir 6 ou 7 convidados por mesa. Se ele distribuir 9 convidados por mesa, uma mesa ficará com menos de 9 pessoas. Quantas pessoas ficarão nessa mesa? Então, aqui, nós vamos ter que organizar aqui as informações que ele passou para mim. O salão comporta 200 pessoas. Mas não é, para essa festa, não tem 200 pessoas. Só que ele começou a fazer uma conta e falou assim, olha, se eu dividir por 8, vai ter uma mesa que vai ter uma pessoa. Se eu dividir em 6 convidados, vai ter uma mesa também que vai sobrar um convidado. E se eu dividir por 7, também vai ter uma mesa que vai ter apenas um convidado. Então não é essa a ideia de um casamento, né? Para uma festa. Certo? Mas, se ele pegar uma mesa, aliás, se ele pegar os convidados e distribuir em 9, nossa, que 9 feio, vamos mudar aqui. Se ele distribuir em 9, o que vai acontecer? Vai ter uma mesa que terá menos do que 9 convidados, né? Certo? Então, para mim, né, fica muito claro que a gente tem que separar essas informações aqui. Então, para esses convidados aqui, de 8, 6 e 7, está tendo uma divisão e está restando 1. Então, eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum de 8, 6 e 7, porque mesmo dividindo, vai sobrar um convidado por mesa, né? Fazendo aquele esquema de MMC, né, a gente encontra aqui os valores, tá? O valor, que número que está na tabuada do 8, do 6 e do 7. Começa lá a fazer o MMC, o que nós temos, né? Dividir por 2, certo? Nós daí teremos 8 dividido por 2, 4, 6 dividido por 2, 3 e 7. Lembrando, né, MMC é a divisão por números primos. Depois, ó, dividir por 4, dividir por 2, sobra 2, 3 e 7, certo? E aí, continuaremos aqui dividindo por 2 de novo, né? Sobra 1. Aqui tô com um probleminha no meu mouse, que tá difícil. 3 e 7, certo? E aí, faremos a divisão por 3, né? Para terminar de dividir aqui o 3, e sobra o 7. Aí nós temos divisão por 7 novamente. Aí vai sobrar 1. Pronto, terminou o meu MC. Vou fazer o que com essa coluna aqui, né? Multiplicação, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Vezes 3 vezes 7, né? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28, né? Sobra o 2 aqui. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 168. Certo? Então, para que eu fiz esse MMC aqui? Porque o 168 dividido por 8, e por 6 e por 7, dá uma divisão exata, sem esse resto 1. Tá? Mas é um número comum entre eles. Se eu tiver um convidado a mais, eu teria o resto 1. Então, quantos convidados eu tenho nessa festa de casamento?
169 convidados, tá? Por quê? Vem desse um aqui, ó. 8, 6 e 7. Se eu dividir 168 por 8, 6 e 7, vai dar uma divisão exata. Como está restando um convidado na mesa, eu tenho então 169 convidados, certo? Só que o nosso organizador aqui, ele não vai dividir as quantidades de mesa por 8, 6 e 7. Ele falou que ele vai distribuir 9 convidados por mesa, certo? E pelo menos uma mesa, né, terá menos de 9 pessoas, mas também não vai ter uma pessoa lá sozinha sentada, certo? Então agora eu vou pegar esse 169 e dividir por 9, certo? 169 dividido por 9. Então, 1 não dá para dividir, vou pegar o 16. Lá, ó, 1 vezes 9 dá 9. Para chegar no 16, vai sobrar quanto? 6, 7. Vou baixar o 9, né? Então, olha só, aqui vai ter resto na minha divisão, certo? 9 vezes 9 é 81, então eu vou colocar 8. 8 vezes 9 vai ser 72, tá? 72 menos 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai sobrar, vou ter o resto, 7. Então, eu vou ter aqui, ó, mesas, 18 mesas nessa festa, né? Com 9 pessoas em cada mesa, e vai ter uma mesa que vai ter aí menos de 9 pessoas, mas vai ser uma mesa cheia, vai ficar bonito aí no salão, com 7 convidados, tá? Então, o correto aqui é a letra E, com 7 convidados. Ok? Próximo exercício. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço, e a camiseta foi vendida por R$ 36. Qual era o preço original da camiseta? A gente tem a informação aí de juros sobre juros, porque teve um desconto e depois teve um desconto novamente. Então, eu gosto de fazer esse exercício ao contrário. Como assim ao contrário? Então, a camiseta, ela tinha um valor, certo? E este valor, quanto que era? Não sei. Ele tinha, mas ele era o total, ele era 100% desse valor e eu não sei quanto que ele valia. Só que eu sei que R$ 36 sofreu um desconto de 20%. Então, eu preciso descobrir que R$ 36, tá, é o equivalente a 80% da camiseta. Lembrando que eu tô fazendo as informações aqui, ó, de trás para frente, tá? Porque 80, 100 menos 20, 80. Então, R$ 36 foi 80% do produto, né? Não tô falando aí do desconto, tô falando do valor cheio, né? Então, eu tenho uma regrinha de 3 aqui, bonitinha. Eu vou ter aqui 80 vezes x igual a 3.600, porque eu tô fazendo 100 vezes 36, tá? Então, legal aqui que eu já posso cortar este zero com este zero. E eu, então, vou descobrir 360 dividido por 8, certo? Que valor que vai chegar aqui mais próximo, né? 36 dividido por 8, o valor que chega mais próximo, acredito que seja o 4, né? Vai dar 32. 36 menos 2 dá 4, baixo o zero, 40. 5 vezes 8, que dá 40, fechou aqui, deu zero. Então, olha só, o preço da camiseta foi de 40, era R$ 45 aqui, e teve que sofrer esse desconto de 20%, tá? Porque ela não foi vendida por R$ 45, né? Ela teve que sofrer esse desconto aí de novo. Então, agora, o que eu vou pegar?
eu vou pegar esse R$ 45, certo? E ela estava aqui com 90%. Por que 90%? Olha só. Qual o primeiro desconto que ela recebeu? Ela recebeu um desconto de 10%. Então, ela tinha um valor total, que era 100%, que eu não sei qual é ainda. Quando ela sofreu um desconto de 10%, a camiseta passou a valer 90%, né, do valor total. Então, vou fazer aqui de novo, né, a regrinha de 3, 90 vezes x e 45 vezes 100, que dá 4.500, certo? Posso cortar esse zero com esse zero. Vou ter, então, 450 dividido por 9. 45 dividido por 9 é 5, beleza, deu 0, 0. Então, qual que era o valor total? Qual que era 100% da minha camiseta no começo lá? Era R$ 50. Também aqui, novamente, a letra E, tá? A gente pode fazer em formato decimal, né? Transformar a porcentagem em formato decimal? Podemos, né? Só que a gente tem que usar aí a equação numérica de primeiro grau, lembrar o valor de x, né? Então, aqui só para dar um spoilerzinho, eu tenho aqui, ó, x menos 0,1x. Esse é o desconto, tá? Vou até separar aqui para vocês verem que é diferente. Então, esse é o primeiro desconto que ele sofreu, certo? Isso daqui deu 0,9x. Por quê? Eu tenho um x inteiro menos um décimo, né? 1 menos 1 décimo, 0,9. Não contente, porque eu não consegui vender essa camiseta, essa loja não conseguiu vender a camiseta, ela foi lá e teve que sofrer um desconto de quanto? De 20%. Então, eu vou pegar, né, esse menos aqui, menos o desconto de 20%. E eu vou multiplicar, então, aqui por 9x. Certo? Então, este é o valor que vai acontecer. Então, 0,9 menos 0,18, não é isso? Estou fazendo rapidamente aqui só para vocês terem uma ideia, né? 2 décimos menos 9 vai sobrar 18 centésimos, certo? 0,9 ou 9 décimos menos 18 centésimos, nós temos 72 centésimos, certo? Então, o desconto da camiseta foi de 72%, tá? Que chegou aí no 36%. Então, tendo 72% e 36%, a gente pode novamente fazer a regrinha de 3 aí e encontrar o valor total, que seria R$ 50, tá? Então, lembrando aqui, tem duas maneiras de fazer, eu quis começar por essa mais simples, sendo que a maioria dos alunos do 8º e 9º ano consegue aqui relacionar e fazer através da regra de 3, ok? Vamos então para o próximo exercício. Nesse exercício, nós temos aqui, ó, os números A e B são inteiros positivos, tais que A 11avos mais B3, B terço, né? Fica esquisito, né? Igual a 31 33avos. Qual é o valor de A mais B? Então, qual é a informação legal que a gente tem aqui? A e B são números inteiros positivos. O que são números inteiros positivos, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou lidando com números inteiros. Não tem vírgula, não tem fração, não tem nenhum negativo aí para brincar, tá? Então, eu vou olhar essa expressão aqui, ó. Isso aqui é uma equaçãozinha, legalzinha, bacana, onde eu tenho duas incógnitas e depois de se eu descobrir o valor de A e o valor de B, eu consigo fazer a soma e achar o resultado. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. O que a gente tem aqui? Na primeira parte, a gente tem uma soma de frações. Esta soma de frações tem denominadores o quê?
diferentes. Se eu tenho denominadores diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar, né, para que eles fiquem igual. Então, o que acontece? 11 e 13 são números primos. Quando eu quero fazer o MMC dos números primos, eu simplesmente multiplico 11 e 3, tá? Por que eu preciso multiplicar o 11 e o 3? Porque eu preciso deixar as frações com o mesmo denominador, tá? A mesma coisinha que eu expliquei para vocês sobre adição e subtração de fração, mesmo tendo letrinha aí no meio, é a mesma coisa. E agora eu preciso criar, então, a fração equivalente de A onzeavos. Só que agora eu não tenho mais o denominador 11, eu tenho o denominador 33. Então, de 11 para chegar no 33, teve uma multiplicação por 3. Então, eu vou chegar lá no A e vou multiplicar por 3. Mais B terço. Então, saiu do 3 e foi para o 33. Surgiu uma multiplicação por 11. Então, eu vou vir aqui e colocar a multiplicação por 11. 31, 33 avos. Certo? Então, nessa equação, onde existe o valor de A e B, que eu ainda não conheço, eu tenho duas frações onde os denominadores são iguais. Qual é a maravilha da equação? Ela permite me dizer que isso aqui é uma proporção, e nessa proporção eu posso cortar o 33, já que eles estão em dois lugares diferentes da equação, né? Se eu tiro o 33 da primeira parte, eu posso tirar o 33 da segunda parte, tá? Isso é um truque que a gente faz, tá aí a equação que não deixa mentir. O que acontece? Eu tenho 3A mais 11B igual a 31. Agora, vem a parte que a matemática acabou e eu tenho que pensar e fazer um raciocínio aqui. Eu preciso encontrar dois números, um multiplicado por 3 e o outro multiplicado por 11, né? Deixa eu acertar meu sinal de mais aqui. Ficou mais feio ainda. E o outro multiplicado por 11, que deu o quê? 31. Certo? Só que eu olhando aqui, eu tenho 11B. Então, vamos lá, a tabuadinha do 11. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. Então, não dá para multiplicar esse B por 3. Não vai dar certo, porque o valor vai ser maior que 31. E eu preciso chegar no 31, não no 33. Então, esta multiplicação aqui não dá para fazer. Então, eu vou multiplicar ou o número 1 por 1, ou o número 11 por 1, ou o número 11 por 2, certo? Então, eu vou fazer um teste aqui, ó. Meu primeiro teste. Qual que é o meu primeiro teste? Eu vou pegar o 3 vezes A mais 11, vou multiplicar por 1, e ele tem que dar quanto? 31. Então, é uma equação do primeiro grau, onde esse 11 vezes 1 vai ser 11, está na primeira parte aqui, vou passar para a segunda parte negativo, 11. 3 vezes A igual a 31 menos 11. Então, 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 20. 3 vezes A igual a 20. Existe? Existe, só tem um problema. Ele fala para mim que A é um número inteiro positivo. Ele não fala que tem vírgula. Se eu for lá na tabuada do 3, não tem nada que indique para mim que existe o número 20. Tem 18 e 21, não tem 20. Então, não tem muito o que fazer aqui. Então, se eu multiplicar o 11 por 1, não vai dar muito certo. Tá? Então, agora eu vou para o segundo teste, provavelmente o mais certo de todos, que esta letra B, ela é o número 2. Então, 11 vezes 2 igual a 31. Então, eu tenho 3A mais 22 igual a 31. Né? Equaçãozinha do primeiro grau, passo os valores todos para a direita, deixo as letrinhas do lado esquerdo. Quando eu passo os valores para o lado direito, eu inverto o sinal. Então, 31 menos 22.
O 22 para 31, eu tenho 9 unidades. Agora já ficou mais fácil. Que número vezes 3 dá 9? É o próprio número 3. Opa! Número 3 é um número inteiro positivo? Posso colocar ele como valor da letra A? Posso. Certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vamos voltar aqui na primeira equação que a gente encontrou, né? 3 vezes 3 mais 11 vezes 2. Por que 2? Porque foi o teste que eu fiz aqui no meu segundo teste, que o B tem que ser o número 2. Vai dar 31? Vamos confirmar. Lembrando, né, a ordem das operações, multiplicação primeiro que adição. Então, 3 vezes 3, 9. Mais, porque eu ainda tenho uma multiplicação para fazer, 22, igual a 31. 9 mais 22 vai dar 31? Vai, né? Então, esta expressão, essa equação que eu tinha aqui no começo, está correto? Está correto. Qual é o valor de A? O valor de A, eu tenho que somar ainda, né? A mais B. O valor de A é 3 e o valor de B é 2. Então, A mais B tem como resultado 5. Então, olha só, né? A gente faz tudo isso para responder uma coisa que ele pede totalmente diferente, tá? Não tem nada a ver aqui com 31 igual a 31, tem a ver com qual é o valor de A mais B. E A mais B, nós temos 5, certo? Que seria a letra A. Agora, próximo exercício. Um número inteiro positivo é chamado de tetrapar quando é divisível 4 vezes consecutivas por 2. E o resultado da última divisão é o número ímpar. Então, o que seria 4 vezes consecutivo? Ele explica aí, ó. Por exemplo, o número 80 é tetrapar, pois 80 dividido por 2 dá 40, 40 dividido por 2 igual a 20, 20 dividido por 2 é igual a 10, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Opa, chegou na divisão, deu um número o quê? Ímpar. Quais são os números tetrapares de 3 algarismos? Então, vamos pensar um pouquinho. Que número eu tenho que dividir, que em vez de eu ficar pensando 2 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Trampo, né? Então, aqui, ó, vamos ver. Se eu divido um valor por 2, e depois eu divido por 2, depois eu divido por 2, e depois eu divido por 2 de novo, eu tenho o número 16, tá? Então, a gente tá fazendo aí nada mais, nada menos que a potenciação, tá? Mas no professor não é divisão, porque eu fiz multiplicação? Porque eu preciso descobrir o tetrapar, ele divide por um número só, em vez de eu ficar 4 vezes dividindo todos os números que eu tenho aí, certo? Quando eu encontro esse 16, o que acontece? Olha a pergunta. Quantos são os números tetrapares de 3 algarismos? E se eu descubro que é 16, eu preciso saber, então, quem são os múltiplos de 16 que tem 3 algarismos. Aí lascou, professora, sabe por quê? Porque eu não sei a tabuada de 16. E, tem 999 números para eu ficar verificando? Tem, né? Sacanagem, tá? Então, faz ali no cantinho a tabuada do 16. Quando a tia fala, decora a tabuada. Esse é o momento. Tá? Por isso que eu já trouxe ela aqui, porque eu também, né, preciso dela para fazer esse exercício. Tá? Então, olha só, o que acontece? Do 100 ao 999, são aí quase 1000, né? Algarismos, né? 999 algarismos para a gente, números, né? Com 3 algarismos para a gente ver, certo? Então, eu preciso do valor 16 multiplicado por um número,
que vai chegar nesses tetrapares. Por que eu coloquei a tabuadinha aqui do 16? Porque eu preciso de números com 3 algarismos. Na tabuadinha do 16, começa a ter 3 algarismos aqui, ó, no 7 vezes 16, que é 112, certo? Ok? Então, eu preciso saber qual é o múltiplo de 16, no caso aqui, começa com 7. Qual que é o múltiplo de 16 que vai chegar lá no 999? Aí você quer me matar, professora, porque eu vou ter que fazer todas essas continhas? Não. Vamos olhar aqui, ó, 999. 999 é um número que termina com 9. Se você olhar a tabuadinha do 16 aqui, todos os valores terminam com números pares, ó, 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0. Então, peraí, 999 não é múltiplo de 16. Quem são múltiplos de 16? Que termina com 8, 6, 4, 2. Beleza. Então, eu vou pensar aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para a galera ver. Vou começar lá com 998 e vou dividir por 16, certo? Lembrando de novo, ó, um número inteiro positivo. Se começar a dar vírgula, resto aqui nesse exercício, aqui nessa divisão, já no 998 não é múltiplo de 16, beleza? Então, ó, 99. Então, eu vou na tabuada do 16 aqui, ó, mais perto que eu tenho, é 6 vezes 16, que dá 96. Então, tá com 6 aqui, ó. 6 vezes 16, 96. Para 99, 3, baixo 8. Opa! Tem 38 na minha tabuada do 16? Não tem, eu tenho 32 e 48. Então, eu sei que aqui não vai dar uma divisão exata, porque eu preciso que ela seja exata. Então, eu vou tentar o próximo número par de trás para frente, 998, 996. Vou dividir por 16, será que vai dar certo? Então, de novo aqui, ó, 6 dividido por 16, 96, para 99, 3, baixo 36. Opa, também não deu, porque eu tenho o quê? 32. Então, não é 996, não é múltiplo de 16. Vou tentar o 994 por 16, de novo, ó, 6, né, sobra 3, baixo 4, opa, não deu também. Eu acho que o 992 vai dar certo. 992 dividido por 16, começa lá, 6 vezes 16, 96, né, para 99, 3, baixo 2, 32, opa! 2 vezes 16 dá 32, 32 menos 32, 0. Então, olha só, eu tenho da tabuada do 16 o número 7 até o número 62 multiplicado por 16, onde eu tenho algarismos tetrapares, né? Formando aí as centenas, certo? Então, olha só, complicadinho, né? Mas é bem interessante esse exercício. Começa lá no 7. Se eu multiplicar 16 por 7, e vai até o 62, certo? Então, o que eu preciso? 16 vezes um número, certo? Que na hora que dê uma divisão, chegar no número ímpar. Eu tenho números pares e números ímpares. Se entre um intervalo de números eu preciso saber quantos pares eu tenho, quantos ímpares eu tenho, é só dividir pela metade os valores, certo? Então, se eu tenho da posição 7 até a posição 62 da tabuada, né? O que está acontecendo? Eu não preciso utilizar esses valores aqui, ó. Como assim? Eu não preciso multiplicar por 1, eu não preciso multiplicar por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5 e nem por 6. Eu só vou multiplicar 7 por dizer, eu vou só multiplicar por 16 o número 7 em diante até chegar no 62, certo? Essa é a quantidade de valores que eu tenho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui 62 menos
6. Por que 62 menos 6? 62 é o máximo que eu posso multiplicar o número 16. Só que eu já falei para vocês que eu não vou contar os valores de 1 a 6, eu vou contar do 7 em diante. E daí eu vou dividir por 2, né? 62 menos 6, eu tenho 56 valores, não é isso? 56 valores, tá? Que eu posso multiplicar por 16, né? Que vai me dar os valores tetrapares, aliás, que vai me dar múltiplos de 16 com 3 algarismos, só que eu só quero aqueles que na hora que eu fizer a divisão, na última vez que eu fizer a divisão, me deu um número ímpar. E isso só acontece com as metades desses valores, tá? Então, 56 dividido por 2 vai dar 28. Então, olha só quantos são os números tetrapares de 3 algarismos, tá? Então, a gente tem 28 valores, tá? O que a gente encontra na letra B. Certo? Tá? Teria que pensar um pouquinho aí, né? Principalmente descobrir esse macete, que quando a gente divide um número por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, é só a gente multiplicar, né, esses valores novamente e a gente encontra aí por quanto está sendo multiplicado o total, ok? Eu gostei desses exercícios que exigem um pouquinho mais do que os primeiros 5 exercícios que eu passei para vocês. E agora vamos para o último. Janaína tem 3 canecas, uma pequena, uma média e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela enche 3/5 da caneca média. Com a caneca média cheia, ela enche 5/8 da caneca grande. Janaína enche as canecas pequena e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca grande? Então, ele coloca aí. Será preenchido 7/8 da capacidade, 8/13 da capacidade, 5/8 da capacidade? Vai ficar totalmente cheia sem transbordar ou ela vai transbordar? Tá? Então, a gente vai seguir aqui uma informação. A caneca pequena enche 3/5 da caneca média. A caneca média enche 5/8 da caneca grande. Ele quer saber que se eu somar a pequena com a média, né? O que vai acontecer? Vai dar a caneca grande, vai transbordar ou vai ter aí uma fração preenchida apenas, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, P igual a 3/5 de M, né? Tá ocorrendo que aqui uma multiplicação, né? Tá? Então, existe uma coisinha que eu vou fazer agora de substituição, tá? Olha só. 3/5, né? Eu vou fazer embaixo aqui, peraí, só um pouquinho. Então, P. P vale quanto, né? P vale 3/5 de M, certo? M é 5/8 de G, né? Mais 5/8, certo? Então, primeiro, a multiplicação, 3/5 vezes 5/8. Já expliquei que se eu tenho uma multiplicação de fração, o 5 em cima, o 5 embaixo, eu corto fora. Tem a multiplicação, então, sobra 3 sobre 8, 3/8, mais 5/8, certo? 3 mais 5, 8/8, né? Por que eu fiz assim? Porque daí já mostra que eu tenho o total, que é 8/8. Olha só aqui, ó. Se eu somar a caneca pequena mais a caneca grande, eu tenho 8/8, que é uma caneca inteira. Que caneca é essa? A caneca grande, a caneca G. Por quê? Porque olha só, olha o denominador aqui, ó. 5/8 da G. Se é 5/8 da G, falta quanto? 3/8.
3/8 da pequena. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ficar totalmente cheia e não vai transbordar. Esta é a letra D, certo? A caneca G, ela é inteira, dividida em 8 partes. Então, se a gente tem 8 partes da caneca, né, despejada numa caneca que foi dividida em 8 partes, ela vai ficar cheia, certo? Se tivesse alguma discrepância nessa fração, no denominador maior ou menor, se tivesse maior, ela ia transbordar, se ela o numerador, a parte de cima. E se ela tivesse menor, o que ia acontecer? Ela não ia encher na sua capacidade a caneca grande, né, que está representada aí pela cor verde, certo? Então é isso, continuem aí no propósito de vocês. Foi um pouco mais extenso esses 5 exercícios, já que exige um pouco mais, né, não só de matemática, como raciocínio, estratégia para desenvolvimento, né, dos exercícios. E espero aí que você continue no propósito. Para mais 5 questões na semana que vem, para a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Estaduais. Até a próxima!